Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar um beijo carinhoso em vocês, agradecer todas as mensagens que vocês deixam de comentários no canal. Para quem quiser interagir comigo, vai no meu Instagram, @marianakupfer, tem looks, bastidores dos programas. Pode interagir comigo lá também e no canal. Às vezes vocês mandam umas sugestões que a gente também quer muito. Por exemplo, Mãe do Cazuza. Tem muita gente que vocês pedem, que a gente tenta contato, não responde. Outra coisa também que a gente quer pedir. A gente recebe muitas histórias no Gmail. E muitas, muito boas. Aí a gente responde perguntando se vocês podem gravar em São Paulo. E aí vocês também não respondem mais. Então a gente precisa que vocês deixem o número de telefone. Lembrando que a gente só grava em São Paulo. E aproveitando, para tornar esse sonho possível, que é fazer esse programa, dar voz a tantas famílias, acolher. O principal aqui é dar acolhimento e dar voz a todos os tipos de histórias do universo da parentalidade, né? Adoção, luto, superação, reencontro entre pais e filhos. Então, se você trabalha numa agência ou conhece alguém do marketing de uma empresa que tenha sinergia com o propósito desse programa, entre em contato com a Malu. O telefone dela está aqui. É muito importante que a gente tenha patrocínio para continuar levando esse sonho aqui para vocês. Inscrevam-se no canal, só fazer um login e tá inscrito. Gente, a gente gravou uma história tão fofa agora com um casal. São pais de 3 filhos, que são irmãos biológicos, são pais por adoção. Pensem numa família linda. Então, assistam a seguir e depois me contem se gostaram. Sem dúvida, o dia que conhecemos nossos filhos no abrigo foi um dos dias mais emocionantes das nossas vidas. Por muito tempo, família foi uma lacuna dolorida e confusa para eles, e nós pais tivemos que aprender a respeitar o tempo de cada um para que de fato construíssem esse pertencimento, sempre os amando e orientando em todas as situações, como todo pai deveria fazer. No Amar de hoje, vamos conversar com o casal Lucas e Carlos Henrique, que estão juntos há 15 anos e são pais dos 3 irmãos biológicos através da adoção. O Cauã, de 15 anos, o Edgar, de 13 e a Kathleen, de 8. Hoje eles são conhecidos nas redes sociais por compartilharem a rotina dos 5, além de inspirarem milhares de pessoas com essa linda família. Eles vão contar todos os detalhes dessa jornada de amor e quais foram os percalços que enfrentaram durante todo o caminho. Tudo bem? Tudo bom. Ótimo. Obrigada por terem vindo. Que alegria ter vocês aqui com essa família tão linda. Obrigada. A gente que agradece. Bom, como eu falei aqui, vocês estão juntos há muitos anos, né? 15 anos. Eu adoro uma história de amor. Sei que não foi fácil, que vocês enfrentaram várias dificuldades. Então eu queria que vocês contassem como é que vocês se conheceram. Nós nos conhecemos por meio da internet, né? Nossa vida inteira, acho que se rodeia, se baseia assim na internet. E a gente se conheceu no bate-papo da UOL. Você sabe que vários casais que vieram aqui falam pra gente que se conheceram no bate-papo. Esse bate-papo da UOL é babado, Você hein? vê? Eu tinha aproximadamente 16 anos quando a gente se conheceu pela internet. E a gente ficou conversando só pela internet mesmo, porque aconteceu muita coisa que foi depois nos afastando. Mas quando vocês se conheceram nesse bate-papo, já rolou um encontro, rolou um date? Você já... Não, então, como a gente era muito novo, né, e eu também tinha muito medo, muitos receios por conta dos meus pais, Tá. porque eu era ainda escondido deles, mexendo na internet, conversando com outro menino, então eu tinha muitos receios de sair da onde eu morava, Tá. ir até onde ele morava, porque era um pouquinho distante, ele era da Zona Norte, eu da Zona Leste, e eu tinha muitos amigos héteros, eu sempre estava rodeado por eles. Então eu me distanciar deles, eu me via assim de um jeito com muita dificuldade de encontrar o Lucas. Então a gente não se encontrou, só mais tarde que a gente foi se encontrar. Infelizmente, a gente sabe que ainda vários casais homoafetivos sofrem muito preconceito devido à nossa sociedade, ainda machista e retrógrada, né? Eu queria que vocês contassem pra gente quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram desde esse período que vocês falaram, né? Muito novos, ainda os seus pais não sabiam, enfim, tudo isso que vocês contaram, então como é que foi a partir daí? A internet, ela trazia também esse receio, né, de conhecer uma pessoa distante, tem esse medo que envolvia a internet naquela época, ainda existe hoje em dia, mas a gente está muito mais acostumado. E eu tinha muita dificuldade na relação com os meus pais de poder me abrir e contar, dizer quem eu era. Então, isso fazia com que eu me sentia acuado em demonstrar os meus sentimentos, né? Então, eu tentei
em algumas formas, tentar escamotear, tentar esconder quem eu era, né? Tentar vestir uma capa heterossexual. E foi isso que fez com que a minha juventude fosse tão assim conturbada para mim sentimentalmente, e fez com que eu também demorasse muito tempo para eu me abrir para os meus pais, que foi com 22 anos, praticamente 21 anos, foi justamente por conta do Lucas. Então, era muito difícil internamente eu lidar com os meus sentimentos e poder me abrir por toda essa sociedade, né, machista. E também acho que você não percebeu, não sentiu um apoio dos seus pais, você tinha medo. Exatamente. Assim. Não, apoio de Zero. Ninguém é. Né? Mas aí vocês tiveram um primeiro date, um primeiro encontro, com que idade? O Lucas tinha 17 anos na época, foi em 2009, em janeiro de 2009. Eu tinha 21 anos. Tá. E foi assim, depois, porque a gente se perdeu da internet um período. Eu li que teve um reencontro, né? Vocês ficaram sem se falar. Isso. E um tempo depois, acho que um de vocês trabalhava numa agência, estava procurando um DJ, aí colocou no Orkut que era um DJ, e vocês se reencontraram virtualmente sem querer. De novo, exatamente, e foi sem querer. Foi. Era pra ser mesmo, hein? O tempo foi passando e as famílias de ambos perceberam que o compromisso era sério. Em 2013, vocês foram morar em Cabo Frio e começaram a cursar uma faculdade para alcançarem uma maior estabilidade, né? Financeira, emocional, profissional. Daí os estudos rumaram para educação. O Lucas é formado em língua portuguesa, professor especializado em redação, e o Carlos é pedagogo. Isso. E aí começou a surgir cada vez de forma mais presente a vontade de vocês serem pais. Então, antes da gente falar de como foi essa mudança para Cabo Frio e a vontade do processo da adoção, faz a linha do tempo de como que vocês se assumiram e assumiram para as famílias e vieram a chegar assim, nesse... Eu não tive essa oportunidade de me assumir para os meus pais, né? Porque com 16 anos eu fui tirado do armário por uma outra pessoa que eu me relacionava pela internet, quando eu perdi o contato do Carlos. E essa outra pessoa, então, foi até a minha casa em um dia, porque a gente tinha terminado o relacionamento, e decidiu contar tudo para os meus pais. Esse dia é um dia muito traumático, assim, da minha vida, que eu não lembro tudo, eu só lembro do tumulto que foi o dia. E foi assim que meus pais me descobriram, né? Então, eu me senti muito mal, e nessa época eu estava com depressão, com ansiedade, tive transtorno do pânico, isso antes desse momento, desse dia específico, mas eu me senti muito mal porque eu não tive a oportunidade de fazer aquilo que eu queria fazer, que era eu próprio me abrir para os meus pais. E aí, depois disso, que meus pais aos poucos, né, eu tive acompanhamento psicológico, meus pais também, a gente foi se entendendo como família, voltando a criar mais fortemente os laços, e depois desse processo, eu encontrei o Carlos na internet, e ele também já tinha passado durante esse tempo por um momento de se assumir, de certa forma, para os seus pais. Mas aí eu voltei atrás, e aí quando eu reencontrei o Lucas, aí sim, assumi novamente, aí eu bati o pé, né, assim, firme, e falei, não, é isso mesmo, não tem como voltar atrás. E aí, diante, nós começamos o nosso relacionamento, bem conturbado, assim, na minha família principalmente, porque na dele já tinha dado uma estabilizada. E foi também o que me apoiou bastante, os pais dele, né, do Lucas, meus sogros, em me ajudar, dizendo que ia passar, né, que tudo tem um tempo. Que legal, e passou. ter esse apoio. E passou. E meus pais, com o tempo, também foram aceitando. A presença do Lucas começou a se tornar algo real na minha família, né, nos meus pais. Tenho um irmão também, o Lucas também tem irmão. E aos poucos a gente foi se estabilizando, né, como um casal, como uma família. A gente gosta de dizer que as nossas duas famílias, aos poucos, foi se tornando uma apenas. Sim. E isso foi, assim, algo transformador para mim, porque eu sabia da dificuldade dos meus pais em entender o que eu era, o que eu sentia, mas isso foi acontecendo. E a nossa vontade de aumentar a nossa família, porque nós já éramos uma família de 2, né? Nós éramos um casal e nós vivemos assim durante um bom tempo, 10 anos juntos, como um casal, só nós 2.
E durante todo esse período, a gente sempre quis, desde o início do nosso namoro, a gente conversava sobre formar uma família. Exatamente. Então, naquela altura, vocês estavam morando em Cabo Frio, estudando, se formaram lá? Sim, nós nos formamos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Nós moramos em Araruama, lá na região dos Lagos, e todo o processo também aconteceu lá, né? A gente ficou mais forte como família lá na região. Sim. A gente foi se estruturar mesmo para poder depois se preparar para o que vinha na região. Então, a região, acho que o fato da gente ter saído de São Paulo, ido para lá... Algum motivo que vocês foram para lá? Nós queríamos realmente recomeçar, tipo assim, deixar tudo que a gente viveu aqui para recomeçar em um lugar novo, uma experiência nova. Eu também me sentia muito filhinho de papai, assim, muito mimado, sempre trabalhei com meus pais, e aí eu quis me dar essa oportunidade de uma experiência que me despertasse uma forma nova de viver. E aí eu fui com o Lucas, né, nós fomos juntos viver essa experiência lá no Rio de Janeiro, e foi lá que muita coisa se transformou realmente, cresci muito, eu consigo ver um retrospecto assim da minha vida, cresci muito porque a gente saiu e passamos por dificuldades, eu acho que essas dificuldades que fez a gente crescer. Vocês acabaram se unindo muito, amadureceram. E aí, no mesmo ano que vocês deram entrada nos documentos, vocês receberam habilitação. Isso. Eu quero falar disso porque vocês não são o primeiro casal homoafetivo que a gente entrevista aqui, e até adoção solo, né? As pessoas contam das inúmeras dificuldades, não vamos romantizar a adoção, desde o momento do fórum, do juiz... não é um passeio no parque, e eu quero falar com muito orgulho aqui que o processo de vocês foi um ponto muito positivo, assim, vocês... Conta desse processo que foi, vamos dizer, dentro de tudo suave. Foi bem tranquilo. A gente tinha um preconceito, que haveria muito preconceito. Tá. Né? Mas é lógico que a realidade ainda, infelizmente, é de preconceito, mas a gente teve, né, um curso na nossa adoção muito tranquilo. A gente fez a nossa habilitação de uma forma rápida, relativamente. A gente iniciou em 2019 e no fim de 2019 já estava completa a nossa habilitação. Passamos por todo o processo de uma forma bem tranquila, né? Nossas entrevistas com psicólogo, por todos os profissionais que a gente passou, a gente foi muito bem recebido e a gente tinha muito receio, principalmente porque onde a gente morava é uma região mais conservadora, então a gente tinha alguns receios, mas não aconteceu. Tá. E aí a gente habilitado, né? A gente ficou muito... Assim, quem está no processo de habilitação é como se estivesse gestando. Tá. Né? Então, existem muitas ansiedades, muitas emoções que estão borbulhando e que as pessoas não entendem. Porque quando a pessoa está gestando, a pessoa vê uma barriga, vê as transformações, né, corporais, e tem aquelas festas que são tradicionais. E na adoção não acontece dessa forma. E as pessoas estão, acho que percebendo a adoção mais viva agora, faz pouco tempo. Então, a gente não passava muito por esses processos, né? Tipo, de muita alegria quando a gente recebia alguma notícia, diferentemente de quando existe uma gestação. Na verdade, as pessoas não se comoviam da mesma forma. Que a gente estava passando. Então, nós estávamos muito felizes por dentro, mas as pessoas não entendiam muito bem essa felicidade. Vocês faziam parte de um grupo de WhatsApp, né? Que assistentes sociais compartilhavam quando tinha alguma criança disponível para adoção. Nós estamos falando de maio de 2020, na pandemia de Covid. Isso. Aí, vocês receberam uma mensagem que três irmãos biológicos estavam disponíveis para adoção. Isso mexeu muito com vocês. Conta pra gente. Nossa, mexeu demais. Na verdade, o nosso perfil inicial era para 2 irmãos. Tá, né? biológicos. Isso, até 2 irmãos e de 0 a 8 anos. Mas a gente, por ter esse perfil, a gente fez parte desse grupo de busca ativa. E nesse grupo... eles passavam algumas mensagens, informações sobre crianças, e uma semana antes dessa mensagem dos nossos filhos, a gente teve uma mensagem de 3 garotos de São Paulo, e aquela primeira mensagem já tinha mexido de certa forma com a gente. Só deixando claro para o pessoal de casa, essas mensagens, pessoal, não é que vem rosto, nome completo, uma mega ficha. É inicial e, assim, uma criança, 2 crianças. Acho que vocês puderam saber naquele momento a idade e que eram 3 irmãos biológicos. E é inicial do nome. Isso, tá. Exatamente. Uma semana antes tinha já uma mensagem lá de 3 irmãos de São Paulo, 3 meninos, e aquilo já mexeu um pouquinho com a gente. Aí o Carlos falou pra mim assim, como é de São Paulo, a gente se habilitou para São Paulo, né? Vamos esperar. Se aparecerem
3 do Rio de Janeiro, é porque são nossos filhos. E a gente combinou isso. E uma semana depois, no outro domingo, apareceu uma mensagem dizendo que eram 3 do Rio de Janeiro. A gente falou, não, são eles. São São Você eles. profetizou, né? Foi. Aconteceu de uma forma assim bem incrível. A gente ficou muito emocionado e também muito aflito, porque a gente falou, é isso mesmo, né? A gente falou, mas 3, é isso mesmo, então. Vamos perguntar para os nossos pais. Aí a gente mandou mensagem para os nossos pais, dizendo o que eles achavam, né? Perguntando. E eles, em vez de falar assim, não, calma, não foi isso que vocês colocaram inicialmente, eles motivaram a gente. Não, vai, a gente ajuda e tudo Os mais. pais de ambos. Isso, de ambos. E aí vocês decidiram prosseguir, né, com a intenção de adotar os 3 irmãos, lembrando que a gente estava super restrito pela pandemia. Como é que foi a partir daí? Como é que foram os contatos? A gente fez todos os contatos com eles não, né? Com a pessoal da vara por meio de videochamada, porque a gente estava naquele momento que nem eles sabiam exatamente como que ia funcionar o processo da adoção, né? Do encontro. Pela Covid? Isso, por causa da Tá, Covid. tava tudo fechado, Tava né? tudo. Os Então, abrigos fechados. Era novo para todo mundo, né? Essa situação. E aí, durante esse processo, a gente ficou aproximadamente maio, junho, um mês ali conversando com o pessoal da vara, até que eles falaram pra gente que a gente poderia, então, encontrar um dia com os nossos filhos. Ir lá, ao abrigo. Isso mesmo, porque eles ficavam em Duque de Caxias, né? E a gente estava em Araruama, era uma distância razoável, então a gente marcou para ir ao abrigo. Nosso primeiro encontro foi com a psicóloga em frente a uma maternidade, bem simbólico assim, né? Para falar sobre essa questão. E de lá ela nos levou para o abrigo, onde a gente conheceu então os nossos... Vocês nunca tinham falado com eles por vídeo? Não, nem visto uma Aquilo foto. foi o primeiro encontro, Primeiro então. encontro. Então, 3 meses depois da primeira mensagem pelo WhatsApp, vocês viram pessoalmente os 3. Isso, foi em maio a nossa mensagem, e em junho a gente foi ver Então, eles. detalha como é que foi esse primeiro momento. Olha, foi assim muito emocionante, porque é algo que toca muito, porque esse momento É o parto. é o parto, e é um parto que você tem que se distanciar do filho, porque você tem que deixar eles lá e ir embora, né? Porque a gente teve que fazer isso. Então a gente conheceu nossos filhos nesse dia, e foi assim, a gente viu a Kathleen primeiro, ela estava desenhando, tinham só mais 3 crianças lá com eles, eram 6 no total, mais 3 irmãos também, biológicos. Então eram 2 grupos de irmãos, de 3. E nós vimos a Kathleen primeiro, depois vimos o Edgar e o Cauã ao fundo, andando de bicicleta. Edgar e Cauã estavam meio distante e observando também. Eles sabiam que nós chegaríamos, né? E logo em seguida eles se aproximaram, como quem não quer nada, né? E aí a gente foi apresentado. E logo em seguida fomos para uma salinha ter a nossa primeira conversa em família. Os 5. Os 5. E aí? E aí foi muito estranho e ao mesmo tempo muito louco internamente, assim, porque a gente quer saber tudo, mas a gente não sabe como Qual foi a interagir. primeira pergunta que você fez? A primeira pergunta veio deles. O que eles falaram? O Edgar perguntou quem que arrumava a casa, quem que lavava a louça. Tentando definir as posições de um e do outro, porque eram 2 homens. Então, quem que arruma a casa? Quem que lava a louça? Quem que... Entendeu? Sei, como sei. se fosse uma questão de feminina. E aí a gente já foi logo quebrando essa questão, né, dizendo que nós 2, né, somos donos da casa, nós 2 arrumamos. E aí, logo em seguida, o gelo foi quebrado, assim, né? A gente estava de máscara, e aí eu falei, vamos tirar a máscara. Aí eu tirei, baixei a máscara pra gente se ver, e foi muito divertido. Logo em seguida a gente foi brincar no parquinho, e nós, pais, nos tornamos pais naquele momento, porque eles nos chamaram de pais logo quando a gente chegou. Né, a gente ficava pensando sobre isso, mas eles nos chamaram de pais logo no comecinho. E fomos brincar e nós 2 estávamos em uma minoria. Eles estavam 3, então a gente não sabia lidar muito bem com os 3. E aí sim, o momento mais assim, emocionante mesmo foi o da despedida, porque logo uns minutos antes, Cauã ele se afastou, né, o nosso filho maior. Vocês tinham prazo de tempo? A gente almoçou com eles, né, passou o dia. Então, a gente teve que dar tchau, o Cauã tinha se afastado, e a pergunta que ele fez foi se a gente ia voltar mesmo outro dia. Você começou a chorar? A gente segurou ali, mas foi assim, um dia depois dali, chorando, né, com tudo aquilo sendo revisitado por nós, aquelas emoções e aquele dia. Naquela altura, meninos, vocês sabiam alguma coisa
do histórico deles? Ou ainda não? A gente foi tendo aos poucos, né? Tá. Bem aos poucos. No primeiro encontro, poucas informações. Assim. Tá, e aí, a partir desse encontro em junho, como é que foi dali até eles irem para casa? Quanto tempo e como é que foram os encontros? A gente passou a ir ao abrigo aos sábados e domingos. Recorrente? Né? Toda semana? Toda semana. E durante a semana a gente entrava em contato com eles por telefone. Não era nem chamada de vídeo, era telefone mesmo. A gente foi criando um vínculo assim, a Kathleen é quem mais gostava de falar no telefone. Ela imitava a voz dos irmãos para não sair do telefone. Quando a gente falava assim, passa pro Edgar. Aí ela falava, tá bom, pai. Aí ela voltava, oi, é o Edgar, tudo bem? E assim ela fazia para ficar ali conversando com a gente. Mas a gente foi mais ou menos, foi de junho até julho, né? Até 18 de julho, que a gente ficou nesse processo de visitar. Quando então eu estava dando aula, e por isso eu fiquei em férias, né, escolares de julho, e o juiz decidiu então que eles poderiam ir passar as minhas férias lá com a gente. Uma coisa temporária. Isso. Então vocês buscaram, eles passaram um mês Iam passar 15 dias. na praia com vocês. Isso, só que aconteceu um pouco diferente. Porque eles nunca mais voltaram para o abrigo. Eles iam passar 15 dias. Tá. E aí o juiz entendeu que o melhor é eles não voltarem. Então, só alegria. Só alegria. Foi muito bom. Então aí o que era para ser férias virou morada definitiva, Exatamente. né? E aí, qual vocês diriam que foi a parte mais desafiadora e difícil desse processo de adaptação para vocês como pais e para eles como filhos se adaptando a uma nova casa e uma nova família? A rotina, eu acho que ela muda completamente, ela mudou, né? As nossas vidas mudaram. Como um casal, a rotina de casal também muda. Então a casa, ela se tornou a casa de todos nós, né? Mas a gente tomou muito cuidado com esse momento inicial. A gente queria que eles se sentissem mais à vontade possível. A gente queria conhecer muito o mundo deles primeiro, para depois mostrar o nosso. Então a gente fez um abrigo na nossa casa, a gente juntou todo mundo na sala, ficamos lá durante pelo menos mais de uma semana, vivendo todo mundo na sala, para eles, né, trazerem todas as vivências, tudo que eles conheciam. E eu acho que o desafio maior, nós como pais, era justamente conseguir fazer essas conexões de pais e filhos, mostrar para eles que a gente não ia de forma alguma desistir do nosso amor, desistir da nossa conexão, porque esse era o maior desafio também, acredito, para eles entenderem que nós, a partir dali, era uma escolha definitiva, não existia voltar atrás. Então dá essa segurança. Exatamente, a segurança. Desafio também. Foi um desafio muito grande. E em meio de tudo isso, também consegui fazer com que eles retornassem aos estudos, né? Eles estavam alfabetizados? Não, os 3 não estavam alfabetizados. Então vocês conseguiram retomar a vida escolar deles? Eles só voltaram para a escola em 2022. Ah, porque estava tudo... Isso, em pandemia. Então, esses 2 anos foi a gente que deu aula para eles. E hoje eles estão acompanhando? Sim, hoje já Faz tem quanto autonomia. tempo que vocês estão morando em São Paulo? Um mês. Um mês. Estão adaptados já? Sim, a gente está gostando bastante, bem adaptados. E eles estão também curtindo? Bom, vocês têm a gente deixou no começo do programa, nós vamos deixar de novo. Vocês têm um Instagram muito legal que chama Pais de 3, para quem quiser seguir. Como é que surgiu essa ideia de trabalhar com as redes e como é que as crianças reagem e participam? Tudo surgiu de uma forma assim bem impensada por nós, né? Porque o Carlos, ele decidiu que ele trabalhava como professor, então ele ia fazer vídeo sobre isso na rede social dele. Que legal. E aí um dia ele fez uma paródia, né? Uma trend. Sim, uma trend que era do Rico Snob, mas aí era do pai Snob, né? Falando assim, só para vocês saberem, os meus filhos são destaque na escola. E a partir desse vídeo a gente viu que teve uma viralização e não foi de uma forma tão positiva assim. Por quê? Porque os comentários foram muito preconceituosos no sentido de que, como eles são seus filhos, se você é branco e eles são pretos. Que coisa horrorosa, não dá nem para acreditar nisso. E a partir disso, a gente viu uma necessidade de Resposta. falar sobre a nossa família nas redes sociais. Eu até então, eu trabalhava numa escola já há muito tempo, há 4, 5 anos, e ninguém lá na escola sabia nem da existência da minha família, né? Então, ele aparecia com os filhos no começo,
e ele falando sobre a família, e o pessoal perguntando, e cadê o outro pai? E foi aí também que eu vi a necessidade de aparecer, e foi assim, sem pretensão alguma, que a gente viu a necessidade de falar sobre isso e normalizar a nossa família nas redes sociais. Bom, então agora chegou a hora da gente mostrar essa família linda. Eu quero que cada um fale o nome e a idade. Olha lá pra tia Malu e fala. Meu nome é Cauã, tenho 15 anos. Meu nome é Kelly, eu tenho 8 anos. Meu nome é Edgar, eu tenho 13 anos. Não, gente, eu tô muito apaixonada por vocês. Vocês são muito lindos. Você é Miss Universo. Eu perguntei aqui pros pais de vocês na entrevista como é que foi no momento que ele chegou no abrigo, que eles chegaram para encontrar vocês, o que eles sentiram. Então eu queria que, começando por você, que cada um de vocês falasse qual foi a sensação, o que veio na sua cabeça quando os pais de vocês chegaram no abrigo pela primeira vez. Eu fiquei muito curioso para saber se eles eram nossos pais mesmo ou se eram das outras crianças. E também eu me senti cativado por eles e senti uma boa vibração deles. E você, princesa? Eu senti que essa era a minha família mesmo. E você, gatinha? Eu já estava um pouco ansioso para conhecer eles. Para mim foi uma mistura de sentimentos. O que vocês mais gostam de fazer juntos? Assim, eu sei que vocês estão morando em São Paulo há pouco tempo, né? Então vale falar alguma coisa aqui ou quando vocês moravam na região dos lagos? O que você mais gosta de fazer em família? Em família eu gosto de assistir filmes com eles e também cuidar de plantas com eles. Sério? Ama plantas. Amor. Olha, um futuro paisagista Você aí, vê? hein, gente? E você, princesa? Eu gosto de fazer bolo e pão. Então bolo e temos pão. muitos talentos aqui. Ela sabe fazer direitinho? Ela gosta de acompanhar as Sei. receitas, né? Vocês cozinham bem? A gente gosta de cozinhar. Ó, eu quero ser convidada para jantar lá. Ótimo. Ai, vamos pra cá. E você? Eu gosto de fazer comida e assistir TV com eles. Muito bem. Agora para vocês, né? Se vocês pudessem deixar um relato para a comunidade LGBTQIA+, que tem o sonho de terem filhos, mas não sabem como prosseguir com essa ideia, ou tem medo, ou tem medo do preconceito, que recado vocês deixariam? Acho que antes de tudo, a gente entende esse medo, esse receio, porque nós já passamos muito por isso e a gente continua passando por vários momentos que não são fáceis, né? Sem romantização, mas ao mesmo tempo é possível ser feliz, é possível você desejar ter um filho e ter, é possível que você olhe para cada um deles assim e se sinta realizado, se sinta completo, se sinta feliz. Então não desistam dos sonhos de vocês. Se vocês querem ser pais, mães, sejam, vão atrás, corram e que a gente possa construir juntos, né, uma comunidade, uma rede de apoio para que a gente possa, tanto a gente que está aqui nas redes sociais, como também as pessoas que nos seguem, juntos lutar por essa causa, por essa possibilidade, que é uma possibilidade que todo mundo deveria ter direito, que é de ser feliz, que é de amar, de se sentir amado. Eu acho que é isso, é a gente fazer esse fortalecimento como comunidade. Então, buscar mesmo outras famílias iguais, né, as nossas, formadas por adoção, mãe solo, pai solo, que é da comunidade também. Saber dessa vivência, conversar sobre, para se fortalecer, para ter esse apoio um do outro. Acho que isso faz com que a gente consiga superar os nossos desafios, esses nossos medos e nossos traumas por conta da nossa sociedade. Agora vamos começar com você, Carlos. Qual foi a maior lição ou lições que a paternidade te trouxe? A maior lição é mostrar que a gente tem muito que aprender ainda. A gente não só ensina como pai, a gente está como aprendiz o tempo todo. E você? Acho que a paternidade me trouxe uma outra visão sobre o amor, sabe? Uma outra dimensão do que é amar. Porque até então eu sempre me achei muito amado, mesmo nos momentos difíceis pela minha família, mas eles me trouxeram uma outra visão do que esse amor pode fazer com a gente, do quanto a gente pode se modificar quando a gente sente esse amor, que é um amor mais puro possível, pelo menos ao meu ver. Eu quero que cada um de vocês, pode começar pela Cat,
Meninas primeiro. Eu quero que você olhe para os seus pais e deixe um recado para eles. Eu vou deixar um recado para meu pai que eu amo eles muito de coração e que pela primeira vez que eu encontrei eles eu fiquei muito feliz em ver eles porque eu sabia que eles iam ser os nossos pais. Ai, meu Deus, não tem mais lindo. Agora o Cauã. Eu vou deixar um recado aqui pra eles, dizendo que amo eles, desde quando ouvi eles. E também eles são muito lindos e maravilhosos. E agora o Edgar. Eu vou deixar um recado pra eles amarem a gente, eu vou amar, e eles não morrerem. Bora mais do que eu não vi. Como que é, filho? Vai de novo. E nunca morrerem. Ah, pra gente nunca morrer, Serem ok. imortais. Eu não sei se eu posso prometer essa. E vocês? Eu quero ouvir um recado para esses três lindos. Bom, vocês são a nossa riqueza. Tudo que a gente poderia, assim, ter mais de valor, vocês são, assim, disparado. Vocês são tudo pra gente. E vocês vão poder contar com a gente pra sempre. A gente é uma família. Sempre foi e sempre vai ser. Eu tô aqui, ó. pra falar. Sua vez. Vou complementar o que o pai Carlos disse. E eu acho que além da confiança, vocês contarem sempre com a gente, vocês saberem que vocês têm sempre um lugar onde vocês são amados, são respeitados, cada um do seu modo de ser, e que a gente vai estar sempre com vocês durante toda a vida e além dela. Não, gente, posso falar? Vocês são uma alegria. Ai, olha. Gente, olha, eu quero falar, antes da gente encerrar, eu acho que era pra ser. Foi uma coisa... Tava escrito nas estrelas, vocês, sabe? Então, eu sei que vocês três têm muita sorte de ter esses dois pais maravilhosos. E vocês, pais, têm muita sorte de ter esses filhos maravilhosos, sem romantização, falando das dificuldades, dos preconceitos. Então, eu sempre falo que o sofrimento é opcional. Então, vocês optaram por vencer os desafios, pegaram para vocês e estão construindo um legado e uma família linda. Então, boa sorte, que você vá atrás dos seus sonhos e se torne um super paisagista. Se você gostar realmente de cozinhar, que você seja uma doceira. E você pode ser um cineasta, pode ser um chefe de cozinha, porque você adora, né, filmes e adora cozinhar. O que importa é que vocês continuem sendo felizes, unidos. Boa sorte nessa nova etapa aqui em São Paulo. Muito obrigado. Que vocês tenham só alegrias e muito obrigada por terem vindo. A gente que agradece. Foi um prazer, foi uma honra estar aqui com você. Ai, gente, que coisa mais linda vocês.